Bom dia, professores. Bom dia a todos que estão nos assistindo e participando de mais um Papman. Inicialmente, esse programa foi desenhado para atender a uma demanda de professores do ensino médio. Então, inicialmente, as aulas eram escritas, voltadas para o professor. Ou seja, não eram aulas que, em princípio, pudessem ser repassadas da mesma forma aos alunos. Era preciso passar, então, pelo filtro, né, do professor. O programa foi mudando. Agora, nós temos mais professores. Vocês vão ter também este ano de 2020 8 aulas com 8 professores diferentes, 8 temas completamente diferentes, né? E temos um olhar também bastante atento para a nova Base Nacional Comum Curricular, que ainda é um certo mistério de como implementá-la adequadamente, né, na escola, mas desta vez, nós temos 2 temas voltados também para o ensino fundamental. Essa nossa primeira aula, que é muito simples, sobre lugares geométricos, uma vez que essa expressão já aparece na BNCC, desde o ensino fundamental, né, entender o que é um lugar geométrico. E depois nós vamos ter, na sexta-feira, com o professor Nerhab, oficinas para o ensino fundamental. E isso é uma coisa muito interessante, inclusive para mim, porque eu nunca descobri como é que um aluno do ensino fundamental raciocina. Eu não tenho essa experiência. E o professor Nerhab tem uma enorme experiência de entender como os alunos raciocinam e aprendem. Então, vai ser uma aula bastante interessante. Nós vamos ter com o professor Luciano a continuação de matemática financeira. Nós vamos ter a finalização do curso de estatística com a professora Flávia Landim. Ainda ligado à Base Nacional Comum Curricular, amanhã vocês vão ter com Paulo César a questão dos algoritmos. Essa palavra aparece toda hora na BNCC. Criar um algoritmo que faça uma determinada coisa. Então, o que é isso? Para que serve? Como se faz? Né? Então, amanhã, com o professor Paulo César. Também com o professor Branco, vamos terminar a parte de lógica, a parte que interessa a todo professor conhecer, né? O cálculo de predicados. E assim nós vamos tornando o nosso programa cada vez mais diversificado. Né? Muito bem. Então, os lugares geométricos. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a palavra distância. Bom, a distância entre 2 pontos é o comprimento do segmento determinado por eles. Nada mais temos a dizer. Não é? Mas temos outras distâncias que aparecem normalmente no nosso curso de geometria. A gente tem a distância de um ponto a um conjunto. Nós falamos em distância de um ponto a uma reta, distância de um ponto a um plano. Né? Reta é um conjunto de pontos, plano é um conjunto de pontos. Mas podemos falar perfeitamente em distância de um ponto a uma circunferência. Será que a gente imagina, tendo um ponto e uma circunferência, o que a gente pode imaginar que seja a distância de um ponto a uma circunferência? Distância de um ponto a uma parábola, distância de um ponto a qualquer conjunto de pontos. Então, como é que a gente define isso? Se eu perguntasse, por exemplo, qual é a distância
da ilha de Fernando de Noronha à costa brasileira. Não é? Aí um pedaço da ilha de Fernando de Noronha, se a gente então imaginar esse pontinho aqui, o ponto mais a oeste, é o ponto que fica assim, da parte de Fernando de Noronha mais próximo possível da costa brasileira, né, que está à esquerda. Então, o que a gente faz para definir distância de um ponto a um conjunto? Então, você tem um ponto P, você tem um conjunto, C. Então, o que a gente faz é colecionar todos os segmentos que unem P a algum ponto do conjunto e descobrir qual é o menor deles. Então, a gente diz que a distância de um ponto P a um conjunto C é o menor valor da medida do segmento PQ quando Q está em C. Então, esse conjunto C pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma reta, uma circunferência, uma parábola, qualquer tipo de conjunto de pontos. Eu entendo o que é a distância de um ponto a um conjunto. Fica mais ou menos assim, né? Então, a distância de Fernando de Noronha fica ali. Ó. Fernando de Noronha está lá. Se eu imaginar circunferências com centro naquele pontinho de Fernando de Noronha com raios cada vez maiores, né, vai chegar a um ponto que a circunferência toca em algum lugar da costa brasileira. Então, aquilo é a distância de um ponto a um conjunto. Da mesma forma, nós podemos imaginar facilmente o que seria a distância entre dois conjuntos de pontos. Distância entre dois conjuntos de pontos. Pega um ponto qualquer de um conjunto, pega um ponto qualquer do outro conjunto, mede essa distância e procura o menor valor que ela possa ter. Então, com esse conceito que é muito simples, né, acessível a qualquer aluno do ensino fundamental, eu sei dizer o que é a distância entre uma reta e uma circunferência, né, a distância entre uma circunferência e uma parábola, né, que não se cortem, e, enfim, e temos diversos exemplos, né, concretos como esse que está aí. Vamos fazer um pequeno problema. Num zoológico há um tanque retangular de 20 metros de comprimento por 15 de largura e ele está cheio de jacaré. Naturalmente que o público não pode chegar perto desse tanque, não é? Então, foi feita uma cerca de tal maneira que ninguém possa estar a menos de 3 metros do tanque. Então, todo ponto dessa cerca tem que estar a 3 metros do tanque. Como é que é essa cerca? Então, aqui eu tenho que colecionar pontos, né, que estejam todos eles a 3 metros desse tanque. Naturalmente que é a parte fácil, é uma reta, um segmento paralelo, né, distando aqui, 3 metros. Todos os pontos desse segmento estão a 3 metros de distância. Aqui também, né?
como é que termina essa cerca? Essa cerca, todo ponto da cerca tem que estar exatamente a 3 metros de distância do tanque. Será que a cerca vai ser um retângulo? Não, né? Porque se fosse um retângulo, um ponto aqui nesse vértice não estaria a 3 metros de distância do tanque. Então, nessa região, eu preciso, né, ter esse conceito, né? O que é a distância de um ponto a um conjunto? Eu estou a 3 metros de distância deste tanque cheio de jacaré. Então, a cerca tem que ter este formato. Com 4 arcos de circunferência de 90 graus cada um. Então, todo ponto desta cerca, que tem esta forma, todo ponto está exatamente a 3 metros de distância do retângulo. Aí a pergunta é, qual é o comprimento aproximado dessa cerca? Isso aí não é nada demais, é só para ilustrar um pouquinho mais. 20 por 30 por 15, né? Então, essas partes retas, né, dão o perímetro do retângulo, 70, mais esses 4 arcos que dão uma circunferência inteira de raio 3, né? Então, esse comprimento vai ser de 70 metros mais 2πr. Quanto é que dá isso? 88, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Enfim. A palavra LG, lugar geométrico, nada mais é do que um conjunto de pontos. Então, falar na palavra conjunto de pontos ou lugar geométrico significa a mesma coisa. Coisa essa bastante vaga, não é? Então, o lugar geométrico, ele se refere a uma determinada propriedade que aqueles pontos devem possuir. Então, o que a gente chama mais precisamente de lugar geométrico é sempre o lugar geométrico de uma certa propriedade. Então, é o conjunto de todos os pontos que possuem essa propriedade. Nessa frase tem uma palavra muito importante, que é a palavra todos. Quer dizer, não basta que alguns pontos tenham essa propriedade. É preciso que todos os pontos que tenham a propriedade, né, façam parte do lugar geométrico. Por exemplo, se eu apagasse um pedacinho aqui, né? É claro que isso que sobrou, essa parte que sobrou, todos esses pontos possuem a propriedade de estarem a 3 metros de distância do tanque. Mas nesse conjunto que você está vendo, não estão todos os pontos. Então, assim como está, essa figura ainda não é um lugar geométrico. Como eu tinha desenhado antes, agora sim, né? Essa linha que envolve o tanque, a cerca, por exemplo, é o lugar geométrico dos pontos que distam 3 metros desse tanque. Né? Então, a rigor, eu tenho que prestar atenção se aquele conjunto de pontos, né? Se todos eles têm aquela propriedade e se todos estão ali, né? Se não existe ninguém fora daquele conjunto que também possa ter essa propriedade. Então, a gente vai falar dos lugares geométricos elementares, né?
que todos nós conhecemos desde que somos alunos. O primeiro é a circunferência. Quando eu estava na escola, já tem algum tempo, né? A definição que estava que eu aprendi era a seguinte: circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto fixo chamado centro. Vocês conhecem essa definição? Sim, aqui no Rio, muita gente balançou a cabeça, né? Muito tempo depois, conversando com outros professores, eu vim a descobrir que essa não é uma boa definição. Porque esse tal conjunto chamado circunferência não está bem claro qual seja, por causa da palavra equidistam. Um conjunto está bem definido quando, dado qualquer elemento, é possível dizer exatamente se ele pertence ou não àquele conjunto. Se eu puder fazer isso, o conjunto está bem definido. Ora, mas pela definição que eu dei, equidistam, isso pressupõe que eu já tenha que conhecer um outro ponto do conjunto para que o meu novo ponto possa ser, né, perguntado se ele equidista ou não. Então, essa definição que a gente falou ainda há pouco, não é que esteja errada, mas não é muito conveniente, ela deve ser substituída pela que está aí e que é extremamente clara, não é? Quando se fala circunferência de centro A e raio R, né? Circunferência de centro A e raio R é o lugar geométrico dos pontos que distam R de A. Acabou. Aqui, nesta casa, nós usamos o saudável hábito de representar um segmento. A letra R pode representar tanto o nome do segmento quanto a medida dele, né? Durante o texto, isso ficará claro. Para não ter que repetir aquela coisa cansativa de dizer segmento de comprimento R, de medida R, medida. Então, segmento R a gente entende perfeitamente qual seja. Ok. Depois, o próximo é a mediatriz. Bom, mediatriz de um segmento, eu posso explicar perfeitamente de outra maneira. Eu posso dizer que, dado um segmento AB, a sua mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa no seu ponto médio. Perfeitamente. Muito bem, acontece que todos os pontos dessa reta R vermelha que você vê no desenho, todos os pontos possuem uma propriedade fácil de descobrir, né? Todo ponto P dessa reta vermelha tem mesma distância aos pontos A e B. Então, eu posso também definir corretamente a mediatriz como sendo o lugar, mediatriz do segmento AB, o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e B. Tem uma perguntinha sutil aqui. Olhando para aquela figura, se um determinado ponto pertence à mediatriz, então eu sei que ele tem mesma distância aos pontos A e B. Aqui essa notação significa de forma simples, né, a medida, comprimento do segmento PA. Nota que pela minha definição de lugar geométrico eu ainda estou um pouco... O que passa? A justificativa é clara para todos aqui, por que isso aqui ocorre? Congruência, não é, dos triângulos PMA e PMB. São triângulos retângulos que têm um cateto comum, PM,
e tem os catetos AM e MB congruentes, então isso aqui é verdade. O que ocorre é que tem a volta, né? Ou, de outra forma, que vai ser para mim mais útil, eu tenho que justificar se o ponto P não pertence a R, isso aqui é uma pergunta. Será que nessa mediatriz estão realmente todos os pontos que equidistam de A e B? Nenhum outro ponto fora dessa mediatriz poderá equidistar de A e B? Intuitivamente, é claro que não, né? Mas como é que a gente justifica isso? A justificativa vai ser útil num exercício de hoje à tarde. Por que que se eu pego um ponto fora da reta R, por exemplo, no semiplano que contém B, por que que PA e PB têm que ser necessariamente diferentes? Pelo seguinte, por causa desse pontinho aqui, ó. Se o ponto C está na mediatriz, então, como eu já justifiquei antes, então CA e CB são iguais. Mas, pela desigualdade triangular, o que acontece? O lado PB é necessariamente menor, nesse caso, né, que PC mais CB. Mas CB é igual a CA. E PC mais CA é PA. Então, eu justifiquei e obtive um resultado até mais interessante do que simplesmente esse diferente, não é? Então, se o meu ponto está no semiplano que contém B, a distância dele a B é necessariamente menor que a distância A e ao contrário também. Tá? Então, a reta R é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e B. Coisas como essas são perfeitamente acessíveis ao ensino fundamental e já mostra uma intenção de justificar coisas de forma simples, coisas que são bastante intuitivas, mas que o aluno possa perceber que nós já temos essa preocupação. Bissetriz é outro lugar geométrico bem interessante e conhecido. Eu posso definir a bissetriz de um ângulo sem falar na palavra lugar geométrico, não é? Então, a bissetriz vai produzir, né, dois ângulos congruentes e, usando o lugar geométrico, a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam das semirretas OX e... Perdão. Lá em cima é OX e OY no lugar de OA e OB, ok? Bom, justificativa você vai fazer da mesma maneira, não é? Se o ponto P pertence à bissetriz, PR e PQ são iguais pela congruência dos triângulos. E
logo mais, não é? Quando você tiver um tempinho, faça a segunda parte. Se um ponto não está na bissetriz, então ele não tem distâncias iguais aos lados desse ângulo. Tá? Então, para a bissetriz também, você pode fazer uma justificativa simples como essa. Bom, o principal de hoje é o arco capaz. O arco, esse conjunto chamado arco capaz de um determinado ângulo sobre um segmento, tem este significado. Nós temos um segmento AB, nós temos uma reta AB, e de um mesmo lado dessa reta nós vamos encontrar todos os pontos chamados de P, de tal maneira que o ângulo APB seja exatamente alfa. Um conhecimento que vem lá da 8ª série, né, do ângulo inscrito numa circunferência, né, para todo ponto desse maior arco AB, o ângulo APB, na medida dele, é a metade da medida do arco oposto, verdade? Então, para todo ponto P sobre este maior arco AB, né, tem essa propriedade de manter invariável a medida do ângulo APB. A palavra capaz vem de uma expressão chamada ângulo de visada, né? O ângulo sob o qual eu vejo a parede do fundo dessa sala, né? Eu fecho um olho para um canto, olho para o outro e meço, então, o ângulo de visão. Uma coisa interessante é que no início do cinema, há 100 anos atrás, a câmera era fixa, né? Logo no começo mesmo. Então, filmava-se alguma coisa, né? Corta, aí filmava-se outra coisa, corta. E a partir de um certo momento, alguém inventou a ideia de dar movimento à câmera que estava filmando. Isso ficou assim, estabelecido mesmo com diversos truques engenhosos por um diretor chamado Hitchcock. Mas antes dele, também já havia essa ideia de movimentar a câmera. Bom, toda lente tem uma abertura, um ângulo de visão. A própria lente mínima do seu celular tem um certo ângulo. As lentes variam muito, né? Podem ter ângulo de visão muito pequeno, ou mais largo, ou até o olho de peixe, que é uma lente que pega 180 graus. Mas antigamente, então você tinha aqui, como num teatro, né, uma cena se desenrolando, e você tinha uma câmera que filmava aquela cena. Então a cena estava se desenrolando e o diretor queria então mover a câmera para dar mais interesse, né? Então, se ele chegasse mais perto, o ângulo ele só pegava um pedaço da cena, se ele se afastasse muito, ele acabava filmando coisa que não interessava, né? Então, naturalmente, ele tinha que se movimentar num certo conjunto de posições, de tal maneira que a câmera fosse capaz de ver
acena sempre com o mesmo ângulo. Aí está. Então, eles fizeram isso logo no início do século XX, não é? Trilho circular, montavam um carrinho, não é? Com a câmera em cima e faziam então a câmera se movimentar sobre o trilho circular e ela enquadrava sempre a cena perfeitamente que podia ser vista, nesse caso, de diversos pontos, não é? Isso tornou, então, um cinema muito mais rico e interessante. De todo ponto deste arco, eu sou capaz de enxergar aquela cena sempre sob o mesmo ângulo. Então, se chama arco capaz do ângulo alfa construído sobre o segmento AB. Bom, vem a... Então, se eu tenho um segmento e se eu tenho o valor desse ângulo, como é que eu, então, construo o arco capaz? Construção é feita através dessa figura simples. Eu traço a mediatriz do segmento AB e traço esse para baixo, né, já que eu estou pensando nos pontos que estão acima da reta AB. Então, eu traço para baixo esse ângulo XAB com a medida que eu quero. Traço a partir de A uma semirreta OY perpendicular a OX, a AX. AY perpendicular a AX. Eu acho o centro do arco capaz. Por que essa construção dá o centro da circunferência? Também é um ótimo exercício para justificar com as crianças lá da 8ª série. Se eu marquei alfa nessa posição, aqui onde tem esse pontinho aqui, né, é 90 graus menos alfa. Mas como aqui eu tenho 90 graus, eu volto a ter alfa nessa posição. Consequentemente, alfa do outro lado, porque o triângulo OMA, né, é congruente ao triângulo OMB. Daí esse arco tem como medida a mesma medida do ângulo central e, consequentemente, o ângulo inscrito APB tem como medida a metade, então ele vai medir sempre alfa. Então, essa é a construção clássica, muito eficiente e fácil de justificar. Uma coisa interessante de ressaltar é o que se chama arco capaz de 90 graus. Então, uma semicircunferência de diâmetro AB também se chama arco capaz de 90 graus construído sobre
o segmento AB. Bom, vamos explorar um pouquinho a questão do arco capaz. Vamos resolver esse problema? Triângulo ABC, o ângulo do vértice C mede 40 graus. Os pontos A e B são fixos. Evidentemente, se o ângulo de 40 graus não está preso nesses pontos A e B, o lugar geométrico do ponto C é justamente o que acabamos de falar, né? O ponto C pode se movimentar em um arco capaz de 40 graus construído sobre AB. Vamos fazer a construção, vocês me acompanhem, por favor. Um segmento, a mediatriz, já está. Agora vamos marcar o 40 graus, verdade? Pela construção que está no quadro, né, marcar aquele 40 graus para baixo é a mesma coisa que marcar 50 graus para cima, certo? Então vamos economizar um pouquinho aqui. Okay? Olhando a construção que está ainda no quadro, marcando 40 graus para baixo, 50 graus para cima, aqui é o ponto de interseção, que é o ponto O. Este segmento H eu não preciso mais dele, o ponto B, estou limpando aqui a área, né? Perdão, completamente equivocado aqui. Círculo é aqui, ó. Pronto, esse é o arco capaz que eu queria. Agora vamos assinalar um ponto. Essa versão aqui desse GeoGebra é um horror. Não, esse clássico aqui é preciso ter paciência. Pronto, não há dúvida, não preciso nem medir que esse ângulo
este ângulo ACB mede 40 graus, né? Não há dúvida quanto a isso. Eu peço o lugar geométrico do incentro. Lembra o que é incentro? Interseção das... Isso, bissetrizes. Então, vamos achar o incentro aqui? Uma bissetriz. Outra bissetriz. Interseção das bissetrizes. Não preciso mais das bissetrizes, né? E aqui eu tenho o ponto D. Pronto. Valeu. Pois é, quando o ponto C se move... Perdão. Esse GeoGebra... Onde é que está o undo aqui? Aí? Oh, yeah. Então, diabo. A versão que a gente usa, né, era tão boa. Bom, mas então a pergunta é, quando o ponto C se move, a pergunta é, esse ponto é, o que ele está fazendo, né? Então, repare que o próprio GeoGebra tem uma coisa chamada lugar geométrico. Então, você pergunta, qual é o lugar geométrico desse ponto quando o vértice C varia? E ele te sugere que seja um arco, né, de circunferência. É preciso tomar cuidado que o GeoGebra, o computador, ele não demonstra nada, né? Então, quando a gente diz, o indivíduo fala assim, não, eu resolvi no computador, não resolveu, não. O que o GeoGebra mostrou é uma conjectura, né? Quer dizer, parece que aquele negócio é um arco de circunferência, mas não tem nenhuma segurança que seja. Existem diversas curvas que são espantosamente próximas de uma circunferência, e não são. Né? Então, o que a gente tem que fazer é demonstrar que realmente é uma circunferência, é um arco de circunferência. Né? E não é difícil quando você observa essas duas bissetrizes, vamos chamar de D, esse ponto, né? Observar que esse ângulo ele não muda com o movimento do ponto C. De fato. Se você olha o triângulo grande, não é? A soma 2x mais 2y dá 140 graus, né? Consequentemente, a soma dos ângulos x e y é de 70 graus.
E se a soma dos ângulos x e y é 70 graus, o terceiro ângulo é de 110 graus. Então, eu estou vendo, né, um ponto que vê o segmento AB sob ângulo constante de 110 graus. Então, o seu lugar geométrico, né, se chama arco capaz de 110 graus construído sobre o segmento AB. Bom, também tudo isso completamente acessível a aluno do ensino fundamental. Eu queria pedir a vocês que me dessem a resposta desse problema. É um triângulo ABC, tem dois ângulos que são dados, ele tem duas alturas, AD e BE, e eu pergunto a medida daquele ângulo alfa. Qual é a resposta? 20 graus. Perfeito. 20 graus. O que deve se notar é que está escrito que esses segmentos B, AD e BE são alturas. Se são alturas, esses ângulos são retos. Então, é preciso acostumar o nosso olho, né, a perceber coisas desse tipo. Entender que você tem dois pontos que conseguem ver o mesmo segmento segundo o mesmo ângulo. Então, os pontos D e E pertencem a essa figura, essa semicircunferência, que é o nosso arco capaz de 90 graus. Então, a semicircunferência de diâmetro AB passa necessariamente por D e por E. Ora, são dados justamente os dois ângulos que não interessam, né? O que interessam é o ângulo A do triângulo. O ângulo A mede 70 graus, não é isso?
Se o ângulo A mede 70 graus, como o ângulo em E é reto, este ângulo mede 20 graus. Ora, mas acontece que o alfa e 20 graus, né, os pontos D e B, estão olhando, estão vendo este mesmo arco. Portanto, são iguais. Por um acaso, esse arco mede 40 graus, não é? Portanto, alfa é um ângulo de 20 graus. Então, mesmo problemas simples de ângulos que nós damos lá no ensino fundamental, na 8ª série, é interessante que eles não fiquem só inventando equações com soma dos ângulos iguais a 180 graus, mas tenham essa ideia, né, de arco capaz, de ângulos que, dentro de uma circunferência, estão olhando para o mesmo segmento, então tem mesma medida. Uma pergunta também sobre lugar geométrico é a seguinte. São duas retas perpendiculares e um segmento AB, A sobre uma reta, B sobre a outra, movendo-se como se fosse uma escada apoiada no chão e na parede, em que você pode colocar essa escada em diversas posições, não é? E quando esse segmento se move, comprimento constante. Na AB a escada tem comprimento constante. Descobrir qual é o lugar geométrico do ponto M. Bom, a solução se você imagina como construir esse segmento AB de comprimento constante, deixando ele deslizar sobre A sobre a reta horizontal e B sobre a reta vertical, se você imaginar como construir essa situação, você acabou resolvendo o problema. O truque aqui é completar esse retângulo.
Ao fazer isso, eu obtenho duas coisas. Em primeiro lugar, o comprimento de OC é igual ao comprimento de AB, porque as diagonais de um retângulo são congruentes. Se o comprimento de OC é constante, o lugar geométrico de C é uma circunferência de centro O, cujo raio é o comprimento da escada. Mas, ao mesmo tempo, as diagonais de um retângulo cortam-se no seu ponto médio. Então, quando o ponto C percorre uma circunferência de centro O e raio igual ao comprimento da escada, o ponto M descreve uma outra circunferência de centro O, cujo raio é simplesmente a metade do comprimento da escada. Então, quando essa escada aqui, faz esses movimentos, se você, generalizar, pode fazer para um lado, para cá, assim, né? Quando a escada se movimenta, o seu ponto médio move-se numa circunferência de centro O e raio igual à metade do comprimento AB. Então, essas justificativas são super simples, não é? Falam de circunferência, lugar geométrico, propriedades do retângulo. Aqui eu não vou me preocupar em mudar o nome das letras, senão a gente não termina hoje, não é? Então, a minha escada, o meu segmento aqui se chama DE, tá? Aqui o retângulo a que eu me referi. Ponto médio. Ponto médio, deixa eu trocar, não custa nada. M. Quando o ponto se move, né, sobre a circunferência, o ponto C se move, o ponto M descreve uma circunferência de centro A, no caso, né, no quadro está O, e lugar geométrico do ponto M quando C varia. Aí está. Faço ainda uma pergunta. O ponto M é o ponto médio desse segmento. E se não fosse? Por exemplo, vou pegar o ponto médio do segmento ME, esse ponto F aqui. Está vendo?
Dê uma olhada no ponto F quando eu movimento o ponto C. O ponto M está andando numa circunferência. E o ponto F, onde está? Bom, então a gente usa esse programa para fazer uma conjectura, não é isso? Então a gente pede para ele lugar geométrico do ponto F quando o ponto C varia. Interessante isso. Olha o ponto F andando nessa curva. Ela parece ser o quê, hein? Parece uma elipse, não é? Pois é. Então, não cabe... Agora, isso é questão para o nosso curso de julho, né? Que os lugares geométricos vão continuar a aparecer. Isso é realmente uma elipse. Mas então a gente vai ter que demonstrar, de alguma maneira, que isso é uma elipse. Então, entender o que é uma elipse, quais são as propriedades da elipse, não é? E por que essa coisa, esse trajeto, né, de um ponto sobre o segmento, que não é um ponto médio, por que ele é uma elipse? Então, esse curso vai continuar em julho com essas novas coisas que estão aparecendo aí. Bom, só falta um detalhe que eu preciso alertar, que é o seguinte. Problema 5. No triângulo ABC, o lado BC é fixo e o vértice A percorre a semicircunferência de diâmetro BC. Ok. Então, o ângulo A é reto. Aí está. Prolongue o segmento BA de um comprimento AP do mesmo tamanho de AC. Aí está. Faça o ponto A se mover sobre essa circunferência. O que o ponto P vai fazer? Qual é a trajetória dele, o lugar geométrico dele? Ligue P com C. E procure me dizer qual é a medida deste ângulo que eu estou marcando aqui, esse ângulo de vértice P. Quanto? 45 graus, né? Claro, um triângulo retângulo isósceles. 45 graus. Todos concordam? Eu também. Bom, então o que eu estou vendo aqui? Estou vendo um ponto P e ele está vendo o segmento AB segundo um ângulo de 45 graus. Os pontos B e C estão fixos. E o ângulo BPC é constante, igual a 45 graus.
Então, qual é o lugar geométrico de P que nós diríamos? Arco capaz de 45 graus sobre BC. Não é. Não é. Tudo que eu posso dizer é que o lugar geométrico de P está contido no arco capaz de 45 graus sobre BC. Mas nada me garante que seja ele inteiro, como foi aqui, né? Então, às vezes, a gente descobre, né, que um lugar geométrico está contido em alguma figura bem conhecida, mas não é ela inteira. É uma parte. Então, o que a gente tem que fazer é imaginar o ponto A chegando bem perto de C e imaginar o que o ponto P está fazendo nesse momento. E, do outro lado, imaginar o ponto A chegando bem perto de B e perceber o que P está fazendo nesse momento. Antigamente, a gente tinha que fazer isso aqui dentro, né? Ou fazer algumas experiências. Então, mover o ponto A sobre essa semicircunferência, imaginar o que o P está fazendo, que ele está percorrendo uma parte do arco capaz de 45 graus, é claro, mas vou mostrar que não é o arco capaz inteiro. Então, isso é que se chama a gente limitar o lugar geométrico. Agora, se vocês têm GeoGebra, é facílimo fazer isso, né? Bom, me perdoe, aqui os pontos estão sendo chamados de A e B, não vou ficar mudando as letras nesse momento. O que nós temos? Um ponto sobre a semicircunferência, verdade? Uma semirreta A. Opa, cliquei sem querer. Uma semirreta AC. Circunferência aqui. Esse é o ponto P mesmo, né? Os outros é que estão trocados. Pronto. Uma certa limpeza aqui na área, correto? Mais um pedacinho, segmento. Vamos enxergar o ângulo de 45 graus. Aí está. Então, o que eu estava dizendo, pegue o vértice do ângulo reto, mova ele para ele ficar pertinho. Assim. Então, quando o vértice do ângulo reto tende para a extremidade do lado direito do segmento, o ponto P vai junto, né? Agora vamos fazer isso para o outro lado? Quando o vértice do ângulo reto tende ao ponto A, olha onde está o ponto P. Então, realmente, o ponto P percorre um arco capaz de 45 graus, mas não ele inteiro.
ele vai ficar limitado por esta perpendicular. Então, o arco capaz, o lugar geométrico é algo assim, né? É uma parte do arco capaz de 45 graus, limitado pelo ponto C e pela perpendicular em B ao segmento BC. Então, as questões de lugar geométrico, às vezes, podem ter esse pequeno complicador. A gente descobre, né, onde está o lugar geométrico, mas eu tenho que ver se é inteiro ou se é somente uma parte dele. Então, hoje à tarde, vocês vão ter exercícios, não são difíceis, para manipular esses primeiros conceitos dessa primeira aula sobre lugares geométricos. Eu peço a todos os que já fizeram esse programa alguma vez que auxiliem os novos na questão do trabalho, dos grupos e na apresentação das soluções logo mais à tarde. Muito obrigado.